Então aqui nós temos uma figurinha de uma aula anterior, né, onde eu falei sobre sinais analógicos. Eu tenho aqui o meu potenciômetro, né, nos pinos, os terminais externos aqui eu coloquei terra e os 5 volts, e no pino do meio aqui eu liguei ao multímetro. Então estou medindo aqui o potencial do pino do meio em relação ao terra. Então aqui está zero, né? Aqui está 5 volts, né? Então você varia a resistência aqui movendo esse botão. E aí tem aqui o nosso LED, né? Que eu posso acender e apagar, na verdade variar a intensidade do LED, tá vendo? Ó, variar a intensidade do LED manualmente, né? Então isso aqui é um meio analógico, né? De mudar a intensidade do LED, né? Mas será que dá para fazer isso com o Arduino? Em outras palavras, podemos usar um pino analógico do Arduino como output, como saída? Bom, nós vimos como medir qualquer valor de voltagem entre 0 e 5 volts usando pinos analógicos. Isso foi o tema da nossa aula anterior. Se desejarmos acender um LED e variar em sua intensidade, variando a diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, isso seria possível num pino analógico? Bom, a resposta é não, porque não há saídas analógicas no Arduino, apenas entradas. Então, se você quiser variar a voltagem aplicada em um LED, você precisaria acoplar ao Arduino um conversor digital analógico, como, por exemplo, o MCP4725 da Adafruit. Mas nós vamos ver aqui, digamos assim, um truque que o Arduino permite usar para a gente variar a intensidade do LED, né? Então nós vamos usar o sinal PWM, né? Vamos pegar aqui uma plaquinha Arduino, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Queria só a plaquinha. Não tem a plaquinha sem nada aqui? Parece que não, né? Que interessante. Sempre tem com algum produto acoplado. Vamos pegar esta aqui, tá? Sinal, deixa eu ver. Protoboard. Já estava ligado à energia. Isso aqui, né? Vamos pegar esse aqui. Então repare aqui que tem alguns dos pinos digitais aqui que tem esse tio aqui, tá vendo? Então, digital, PWM, aí tem o símbolo tio, né, o acento que nós usamos no português. Então, PWM, então alguns pinos podem ser usados. Né? Pulse Width Modulation. Bom, então o Pulse Width Modulation, que eu acho que poderia dizer assim, modulação por largura de pulso, é uma técnica para obter resultados analógicos por meios digitais, digamos assim. O controle digital é usado para criar uma onda quadrada, um sinal alternando entre ligado e desligado. Então esse padrão on-off, mesmo que mesma coisa que dizer high-low, né, 0 e 5 volts, pode simular tensões entre 5 volts e 0 volts, alternando a parte do tempo em que o sinal está em off versus o tempo em que o sinal está em on. Então, a duração do on é chamada largura do pulso. Você pode obter valores que emulam sinais analógicos, você modifica ou modula a largura do pulso. Se você repetir esse padrão on-off rápido o suficiente com LED, por exemplo, o resultado é como se o sinal fosse uma tensão entre 0 e 5 volts, controlando o brilho do LED. Então você tem esse gráfico aqui, em que as linhas verdes representam um período de tempo regular.
Então, essa duração é o período, que é o inverso da frequência, né? Período é o inverso da frequência aqui no... bom, em qualquer caso. Em outras palavras, com a frequência do PWM do Arduino em torno de 500 Hz, as linhas verdes medem 2 milissegundos cada uma. Acho que seria, acho que entre as linhas verdes, né, 2 milissegundos cada uma. A gente usa a função analog_write, que vai ter uma escala entre 0 e 255. E esse analog_write, ele é digamos, parecido com o digital write. A diferença é que você vai pôr um valor entre 0 e 255, né? Então, se você colocar lá analog_write 255, o duty cycle aqui vai ser 100% on. Quer dizer, é como se você, basicamente é você jogando 5 volts o tempo todo. Se você pegar lá analog_write e 127, então metade do tempo vai estar on, metade vai estar off, ou seja, metade do tempo vai estar 5 volts, metade 0 volt. Lembrando que isso vai se repetir numa frequência muito alta, de tal forma que é como se o LED operasse com metade da potência aqui. Aqui com o 100% de duty cycle, usando 255 aqui, você tem o LED todo aceso, então você modula isso aí. Modula a intensidade do LED usando o analog_write. Então vamos tentar fazer isso. Vamos criar esse projeto aqui, né? Vamos mudar o nome aqui, Arduino PWM. Tá aqui. O que eu preciso agora? Acho que eu preciso de um LED, né? Então vamos por aqui. Eu preciso de um LED. O que mais? Acho que eu poderia partir, se bem que eu não estou com o material da aula anterior aqui. Eu pausei o vídeo aqui e coloquei o código da aula anterior, né? Pra gente partir daquele código, né? Vamos montar aqui, né? O que a gente precisa? Eu preciso de um resistor que eu vou colocar ao pino digital. Coloco aqui, deixa eu pensar. Resistor no terra, vamos pôr um resistor aqui de 100 ohm, tá bom pra mim? 100 ohm, ok. Deixa eu ver aqui, eu preciso agora pegar o sinal, pode ser de qualquer pino digital, na verdade não é qualquer pino digital, tem que escolher um pino digital que seja PWM, então vamos pegar o 10, por exemplo. 10. Deixa eu ver onde é que eu vou pôr esse aqui. Eu acho que eu ponho aqui. Eu vou precisar de um LED. Aqui, né? O ano do LED vai no através de um resistor. Eu vou querer fazer uma medida analógica também. Então, para fazer a medida analógica, eu preciso de um potenciômetro. Aqui está o potenciômetro. Potenciômetro de 10K, muito comum. Então, eu vou ligar um dos terminais aqui no terra. Deixa eu mudar a cor para indicar que é o terra. E o outro terminal eu vou ligar ao positivo aqui. Então vou colocar como vermelho. O terminal do meio eu vou mandar para a porta digital, pro digital A0, né? Então vou fazer aqui bonitinho, né? Deixa eu mudar de cor aqui para indicar que é o sinal. Vou por laranja, tá?
Mas, né? Que mais eu preciso aqui, né? Então a gente vai emular uma saída analógica, né? Já que o Arduino não tem saída analógica, né? Vamos ver o código aqui, que é o código da aula anterior. Então no código da aula anterior, lia-se o sinal da porta analógica, colocando aqui nesse sensor value, aqui a leitura, né? É uma leitura que vai entre 0 e 1023. E aqui transformava esse sensor value, esse valor entre 0 e 1023, em voltagem. Aqui no caso que é uma variável, digamos assim, float, número decimal, né? Então vamos lá, iniciar a simulação. Preciso do código aqui do monitor serial, só para mostrar aqui que está medindo a voltagem. Na verdade, isso aqui é uma versão simplificada do código anterior, né? Joia, né? Deixa eu parar a simulação e vamos fazer esse LED acender variando, então, a intensidade. Como é que eu faço, né? Eu vou usar o comando analog, deixa eu ver aqui, analog write. Só que esse comando analog write precisa ser entre 0 e 255. Tem que ser um valor entre 0 e 255. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou aqui no código, não preciso mais do monitor serial. Eu não quero mais exibir a voltagem, então vou colocar aqui como se diz, comentário, né? Pus dupla barra ali. E agora eu venho aqui e tenho esse comando map, tá vendo aqui? Map. Então ele vai pegar o valor aqui da variável sensor value, que é um valor entre 0 e 1023, que é o valor da leitura da entrada analógica. Aqui está dizendo que esse valor vai entre 0 e 1026 e vai ser convertido em algum valor entre 0 e 255 e vai ser armazenado nessa variável output value. E aí nós vamos usar o analog write para acender esse pino. Então vou colocar aqui o analog write. Qual é o pino que eu vou usar? Eu estou usando o pino 10, né? O pino 10. Para o pino 10 vou mandar o output value, que é algum valor entre 0 e 255. Só para ficar claro aqui, eu vou, digamos assim, colocar no monitor serial para a gente analisar. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Vamos escrever aqui serial.print. Vou pôr aqui isto, leitura analógica, uns passinhos, fechar aqui. E aí, qual que é? Sensor value, né? A leitura analógica está na variável sensor value. Essa leitura que vai entre 0 e 1023. Eu não vou converter aqui para volt, porque não é interesse no caso. Tirar o ln aqui para não introduzir a quebra de linha. E, por fim, aqui, como é que eu poderia chamar essa variável que eu quero colocar aqui na porta, na saída? Eu posso pôr a saída PWM. E aí, qual que é? Output value. O nome dessa variável aqui, output value. Vamos introduzir a quebra de linha aqui, então no último print eu vou pôr ln para ele pular a linha. E eu acho que é isso, né? Vamos testar aqui. Puxar, vou fazer uma coisa, puxar um pouco mais para cá. Vamos iniciar a simulação, vamos ver se vai dar certo, se tem algum erro. Tem algum erro, qual é o erro? Function void in function value, output value was not declared in this scope. Sim, eu preciso declarar isso aqui. Esse output value também é uma variável do tipo inteiro, então int. Eu poderia ter declarado essas duas variáveis
aqui em cima, se eu quisesse. Então a gente pode reformar isso aí. Então vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pôr o monitor serial. Então, vamos pôr aqui no mínimo, tá vendo? Ó, no mínimo. Aliás, você vê que ele está estranhando aqui, porque o acento não foi bem digerido aqui, né? Então vamos fazer o seguinte: leitura analógica, sem acento. E tá tudo indo muito rápido, né? Então vou pôr um pause aqui, um pause não, um delay. Esse delay pode ser, deixa eu ver, meio segundo? Não, um quarto de segundo. 250 milissegundos é um quarto de segundo, né? E vamos ver o que vai dar. Então vou pôr aqui o monitor serial. Então tá medindo, tá no zero. Repare bem. Repare que o LED está apagado, aqui a leitura analógica está zero e a saída PWM também está zero. Então está nesse estado aqui, ó, 0% de Duty Cycle. Vamos pôr no 25%, 60 analogs, vamos lá, mais ou menos 25%. Aqui tá leitura PWM de 64 é 25%. Aqui está bem próximo de 25%. Olha ali, ó, vamos colocar agora 50%, que é 50% é 127. Vamos lá para 127. Enfim, não tem essa precisão toda aqui no computador. Mas você vê que aumentando aqui a leitura analógica, a intensidade do LED muda. Mas isso aqui não quer dizer que você está variando a voltagem de saída. A voltagem de saída é 0 ou 5 volts. Só que como está em pulsos e a largura aqui do pulso positivo depende então da posição aqui do botão, né, do potenciômetro que o Arduino está fazendo a leitura digital e na saída ele está simulando como se fosse uma saída analógica. Ele está fazendo a leitura analógica simulando a saída analógica, mas não é uma saída analógica, é uma saída PWM, é digital de fato. Bom, por hoje é só. Então, até a próxima aula.